Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal O Projetista Estrutural. Meu nome é Bruno Moura e eu convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal e deixar o like aqui nesse vídeo para fortalecer um pouco o nosso trabalho. Nesse vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre esforços internos solicitantes. Vamos fazer uma revisão e introduzir um pouco desses conceitos. Para vocês que são engenheiros, talvez esse assunto de esforços internos já possa ser um pouco manjado. Mas para a gente ter um conteúdo completo aqui no canal, vamos falar um pouco sobre esses assuntos também. Os esforços internos solicitantes, para a gente introduzir um pouco desse conteúdo, vamos pensar em um elemento de viga. Eu desenhei aqui um modelo de um elemento de viga e nós vamos mostrar como é que esses esforços eles funcionam de maneira bidimensional e tridimensional também. Primeiramente, vamos trazer o conteúdo de esforços normais. O esforço normal nada mais é do que um esforço que tende a tracionar o meu elemento. Tracionar é o quê? Esticar, a tendência de você puxar, esticar aquele elemento. E uma viga, realmente as vigas sofrem pouco com esses elementos normais, de tração ou compressão, só que às vezes acontece. Então, ele tende a esticar ou comprimir, certo? Esse tipo de elemento, esse tipo de esforço em cima dos elementos. E também eu peguei um cabo aqui, USB, que mostra como os cabos sofrem com os esforços normais. Um cabo, quando a gente tende a esticar ele tensiona, ele traciona. Mas quando a gente tenta comprimir, ele não oferece resistência a esse tipo de esforço. Então ele só oferece resistência à tração. E se a gente puxar demais, esse cabo aqui vai pocar, Antes de ele tracionar, ele vai pocar. Mas imaginem que todos os elementos são deformáveis e aqui a gente tem uma liga, um elástico, que ele traciona muito mais, ele estica muito mais do que um cabo USB de celular, Então esse é o tipo de esforço normal, certo? Ele tende a esticar ou comprimir a minha peça. O segundo esforço que a gente vai tratar aqui é o esforço cortante. E o que é esse esforço cortante? São as verticais, as forças verticais. E aí as vigas já sofrem mais com esse esforço cortante. Mas como é que ele tende a solicitar os nossos elementos? Imagine que você tem a seção transversal aqui de uma viga e você tenha atuando aqui uma força nesse sentido e do outro lado você tem uma força nesse sentido. Então aqui, nessa seção aqui da viga, você tem uma força para baixo e nessa seção uma força para cima. Então esse tipo de esforço, ele tende a causar um rompimento do meu elemento nesse sentido assim. Haver um deslizamento entre as seções desse meu elemento, tanto para um lado quanto também para o outro, Então esse é o tipo de solicitação que ocorre no esforço cortante. E agora, com o auxílio de uma régua de plástico, nós vamos mostrar para vocês o que são os esforços de momento, tanto o fletor quanto o torsor. O fletor, ele é um momento que ele tende a flexionar um elemento. Ou seja, se eu aplico um carregamento, o momento fletor vai fazer isso, ou para baixo ou para cima. Esse é a solicitação que ocorre com o meu momento. E o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, aqui é a minha viga no seu estado original, certo? Eu coloquei lá a minha viga, ela está aqui. E a partir disso, ocorre a sua deformação. Quando eu coloco o meu carregamento, ela começa a se deformar. Então a minha viga vem e ela assume essa condição aqui agora. Naturalmente essa parte de cima também segue a mesma linha, O momento fletor faz com que essa parte aqui de baixo, ela estique. Essa parte aqui de baixo, então, ela vai esticar. Ou seja, o meu momento fletor faz com que as fibras aqui, nesse caso, da parte de baixo, elas tendem a tracionar aqui internamente. E aqui em cima, elas tendem a comprimir. Nesse caso, se fosse o inverso aqui para cima, ela tracionaria em cima e comprimiria embaixo.
Mas isso é o que faz o meu momento fletor internamente dentro dos meus elementos, né? Então é um esforço que tem que ser muito considerado nas vigas, porque ele faz essa tendência, né, de você abrir ela embaixo. E por isso a gente usa armaduras de ferro nos elementos de concreto, porque o concreto ele sofreria demais com essa tração aqui embaixo. Então a gente coloca as armaduras para que elas segurem o concreto e evitem que ele venha a romper, certo? Então esse é o momento fletor. E o momento torsor é o quê? Nesse caso aqui você tende a inclinar a viga, né? Rotacionar ela em outro eixo. Nesses eixos aqui, por exemplo. Ou no caso, você tende a rotacionar ela nesse outro eixo aqui para ela sair, por exemplo, do plano aqui do quadro, né? Então ele tem essa tendência de rotação. E se ela tender a rotacionar no próprio eixo, você tem um momento torsor que faz isso, certo? Você rotaciona ela de um lado aqui e aqui ela rotaciona para o outro. Então você cria então um momento torsor. Isso aqui é a torção de uma viga, né? Ela tende a torcer para um lado ou torcer para o outro, né? Quando a gente trata de elementos bidimensionais, ele pouco aparece nesses casos, mas em algumas situações aparece sim. E ao longo aqui dos vídeos do canal eu vou trazer diversos exemplos sobre torsor, sobre momento fletor em 2 ou 3 dimensões e vocês vão poder acompanhar aqui no nosso canal. Para encerrar, eu não poderia deixar de trazer aqui como é que a gente vai chamar esses esforços de positivo ou negativo. Então nós vamos ter aqui um elemento, certo? Pode ser uma viga ou qualquer outra coisa. E os meus esforços normais serão positivos sempre que estiver tracionando o meu elemento. Ou seja, do lado de cá eu traciono ele puxando para fora, né? E aqui também puxando para fora. Então vocês veem que ele muda o sentido aqui, tá? O meu esforço cortante, se eu tiver do lado esquerdo, ele é positivo apontando para cima. E do lado direito, ele é positivo se estiver apontando para baixo. O momento fletor, ele é positivo se eu estiver rotacionando no sentido horário pela esquerda e anti-horário pela direita. Pode parecer um pouco confuso esse sistema de eixos, porque a gente inverte tudo, né? A gente troca tudo de sinal de um lado e do outro. Mas eu vou trazer alguns exemplos aqui também, e sempre que tiver disponível eu vou colocar o link na descrição do vídeo e talvez também aqui nos cardzinhos. Então agradeço a vocês que acompanharam aqui nosso conteúdo. Convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal. Grande abraço a todos e sigam acompanhando aqui que tem muito conteúdo de engenharia para você.